Boa noite, amados, boa noite, amada igreja. Estamos aqui neste momento para darmos início ao nosso culto da noite, ao nosso culto de domingo à noite. Saudade imensa dos irmãos, um aperto no coração, uma dor que a gente não tem nem como mencionar esses dias que nós estamos longe dos irmãos, longe da igreja, impedidos de pregar a palavra para a igreja presente no templo, na nave. E a gente fica tão sentido assim com essa ausência, mas que o Senhor nos socorra o mais breve possível, nos ajude, que essa fase venha passar, ou o Senhor leve a igreja. E aí nós vamos fazer uma grande festa, porque nós nos encontraremos no céu. Então você que está chegando agora, você que está começando a assistir a esse vídeo através do nosso canal no YouTube, criado especificamente para esses dias, você que está no grupo da igreja, aí no nosso grupo no WhatsApp, que vai receber o link, que Deus abençoe vocês. Ao acessar o canal no YouTube, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir a mensagem, nos ajude nisso, porque a tua inscrição no canal e o teu curtir na mensagem ajuda o YouTube a girar a nossa mensagem e alcançar mais pessoas, abençoar mais vidas e manter o nosso canal no ar. Nós não pagamos nada, nós não temos essa vaidade, essa pretensão de ter canal patrocinado, de pagar alguma coisa. Esse não é o nosso mecanismo, esse não é o nosso desejo. A nossa função é pregar o evangelho da salvação, o evangelho da cruz. A nossa função é instruir a você o caminho que você deve andar, para que quando Jesus volte, você esteja pronto, você, a tua família e a tua casa. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, mas antes de orarmos, já vai pegando a tua Bíblia, a palavra do Senhor aí. Abra em João no capítulo 8, nos versos 31, João capítulo 8. Vamos estar lendo o verso 31, 32, 34, 36 e o verso 50. João capítulo 8, versos 31, 32, 34, 36 e 50. Amém? Então vamos orar ao Senhor nesta noite, para dar início à abertura do nosso culto nessa noite com uma oração. Ó Deus, de majestade, de honra e de poder, quão glorioso é o teu santo nome, tão suave, doce, maravilhoso é quando nós abrimos os nossos lábios e dizemos que tu és Deus, tu és Senhor. O quanto isso nos conforta, o quanto isso nos deixa feliz, quanto é doce o teu nome, quão é maravilhoso o teu nome. Muito obrigado pelas pessoas, Senhor, muito obrigado pelas famílias. Muito obrigado, Deus, pela vida daqueles que assistem essa mensagem e que edifica a sua casa, a sua vida através da palavra do Evangelho pregado. O teu Evangelho que é a verdade transformadora da humanidade. Não é a política, não são os homens, não são reis, não são principados que transformam essa sociedade. O que transforma a sociedade, que transforma a humanidade é o teu Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo dia de hoje, pelo domingo, pelo culto da manhã. Ó Deus, muito obrigado pelo pão posto à mesa, pela comida, pelo alimento. Muito obrigado pela tua cobertura espiritual nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua provisão. Ó Deus, agora toma a nossa igreja em tuas mãos. Toma cada membro, cada família em tuas mãos. Os seus trabalhadores, ó Deus, as pessoas que precisam levantar cedo todos os dias, mesmo em meio a essa pandemia, não podem ficar em casa porque necessitam trabalhar. Ó Senhor, proteja, ó Deus, proteja cada um delas, proteja os pescadores, proteja as donas de casa, proteja, ó Deus, os artífices, os pedreiros, ó Deus, proteja todos eles, Senhor. Ó Deus, guarda o teu povo, guarda o teu rebanho. Proteja a tenda deles, Senhor, a casa, a família, os filhos, os netos, os parentes, os vizinhos. Que aonde as plantas dos pés do teu povo estiver plantado, Senhor, que a tua presença contínua e permanente abunde neste lugar.
que a parte da frente, da direita, da esquerda, dos fundos, seja, ó Deus, tocada com a tua presença através dos teus servos. Que o seu Santo Espírito adentre as casas nesta noite. Ó Deus, que faça visita nas pessoas nesta noite e faça morada nos corações das pessoas nessa noite. É o nosso desejo, Deus, como servo do Senhor. É o nosso desejo como filhos do Senhor. Que todos os nossos amigos, vizinhos, comerciantes sejam tocados pelo poder transformador do teu evangelho. Aos meus amigos que são seguranças, aos meus amigos que são policiais, professoras, professores, empresários, ó Deus, que o Senhor possa, Deus, tocar o coração de cada um, dando a eles a certeza da vitória sobre essa pandemia, sobre essas dificuldades. Ilumina, ó Deus, o coração deles, a mente deles, para que eles possam entender que o Senhor está no governo e tudo está nas tuas mãos, porque o Senhor é o detentor de todas as coisas. Que eles consigam compreender isso, Senhor, que breve nós iremos passar por esta tormenta e juntos estaremos reunidos novamente. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, e aplica a palavra desta noite aos corações dos ouvintes. Ó Deus, que haja morada para esta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 8, verso 31, 32, 34, 36 e 50. Acompanhe a leitura do pastor. Diz assim a palavra do Senhor: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas se, pois, verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, sereis livre. Eu, porém, não busco minha glória. Há quem busque e julgue. Assim diz o Senhor em tua palavra. Versículo 51. E em verdade vos digo, que se alguém guardar as minhas palavras, nunca mais verá a morte. Amém, queridos? Amados, texto que nós lemos retrata uma situação conflitante entre os judeus e Cristo Jesus. No mesmo capítulo 8, nós vimos uma situação ao qual os homens pegaram uma mulher, segundo eles, num flagrante de adultério, e levaram essa mulher para Cristo Jesus, para que o Senhor desse o veredito do que havia de ser feito a essa mulher. O que nos chama a atenção é o que esses homens estavam fazendo nesse momento para pegar essa mulher em pecado. É sinal que cada um deles não estava cuidando das suas vidas, estava cuidando da vida dos outros. É sinal que cada um deles estavam fazendo algo que não era normal ao momento. O que eles deveriam estar fazendo não era aquilo, eles deveriam estar fazendo uma outra coisa. Mas essa é a sociedade. A sociedade, ela gosta muito de tomar conta da vida dos outros. Eu costumo dizer que a sociedade, ela vai muito de encontro à sua necessidade de saber notícias ruins, de viver notícias ruins. O ser humano, ele se alegra com coisas ruins e se entristece com a vitória das pessoas. Você já reparou isso? Tem gente que, se você der uma notícia ruim para ela a seu respeito, ela fica surpresa, chega perto de você, te abraça, estou com você, é isso aí, vamos junto, que precisar de mim nós estamos aí. Aquele falso sentimento de comiseração, aquele falso sentimento de amor, aquele falso sentimento de estou do teu lado. Mas quando você diz para essa pessoa, ou para as pessoas que te cercam, que você obteve uma vitória que há tanto tempo você buscava, você nota uma certa rejeição,
uma certa preocupação que você venceu naquilo. A sociedade ela é assim, era assim antigamente e continua sendo assim hoje. As pessoas estão muito mais dispostas a ouvir tristeza do que alegrias. É igual rede social. Você posta lá uma sacanagem, uma libertinagem, algo que chame atenção para sacanagem e atenção da sociedade, todo mundo vai lá, curte, dá risada, mas se você postar um versículo bíblico, experimente aí, poste um versículo bíblico, só para você ver quantas pessoas irão curtir. A sacanagem, a promiscuidade, a libertinagem, vai ter um monte de curtidas, um monte de comentário, mas um versículo bíblico, poucos serão aqueles que irão curtir, poucos serão aqueles, ou quase ninguém irá comentar. Experimente aí. Então essa mesma sociedade pega uma mulher, leva para Jesus e diz: olha, pegamos essa mulher em flagrante adultério, pegamos essa mulher em pecado, e a lei de Moisés diz que é para a gente matar a pedrada. E o Senhor o que diz? E Jesus, como se não tivesse nem aí para eles, rabiscando o dedo no chão, ele se vira sem levantar e sem nada e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí a consciência é acusada do pecado individual de cada um. Sabe por quê, queridos? Porque o evangelho da cruz, a palavra de Deus, ela tem que cortar a carne pecaminosa, ela tem que maltratar o pecador, ela tem que arrancar de dentro do pecador o pecado, ele tem que sentir dor pelo pecado, para que possa ser curado as suas feridas, para que possa ser curada a sua alma que está em pecado. Mas tem muito evangelho sendo pregado por aí, o evangelho água com açúcar. Então, amados, quando nós chegamos nesse texto, Jesus diz para os seus discípulos e diz também para os judeus, ele deixa bem claro: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão conhecidos que sois meus discípulos. Qual é a forma de você ser reconhecido como discípulo do Senhor? Permanecendo na palavra da verdade. E ele vai mais além, ele diz que além de permanecer na palavra, tem que conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, verdadeiramente será livre, a palavra vai te libertar. Então havia um conflito entre Jesus e os judeus. Os judeus julgavam ser Abraão maior do que Jesus e o confrontavam, porém Jesus os confrontava em seus pecados. Essa humanidade, essa sociedade, este mundo tem confrontado dioturnamente o Senhor Jesus, trazendo para a luz da palavra os seus conhecimentos meramente carnais, ao qual a palavra de Deus condena, trazendo para a palavra. Há um conflito, há um confronto, mas eles se julgam serem maior do que a palavra de Deus. Eles dizem que a ciência é maior do que a palavra de Deus. Eles dizem que os homens, muitos acham que isso não é verdade. Foi escrita por homens? Sim, foi escrito por homens, divinamente inspirados, escrito em lugares diferentes, que quando juntou-se tudo, pareciam que eles escreveram juntos, em épocas diferentes, em reinos diferentes. Só para tu ter uma noção, o Pentateuco foi escrito muito depois, mas muito depois que o povo saiu do deserto, que Moisés já havia morrido, todo mundo já havia morrido. Então o Pentateuco foi escrito, Gênesis foi escrito, Êxodo foi escrito, e foi escrito de forma perfeita e espiritual, conforme o nosso Deus é perfeito. Todas as informações convergiram para um único propósito: Jesus Cristo, a salvação da humanidade. Queridos, esse julgamento se dava porque Jesus os confrontava em seus pecados. Por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus estava desnudando cada um deles, revelando o pecado que já havia em cada um deles. O evangelho da cruz confronta os nossos pecados, o meu pecado. O evangelho da cruz confronta a nossa insignificância humana, porque nós só temos significado, nós só temos o valor quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós precisamos reconhecer isso. O Senhor ama a todos,
O Senhor ama a cada um, porém o Senhor abomina o pecado de cada um de nós. E nós só nos tornamos filhos do Senhor quando verdadeiramente reconhecemos a sua autoridade espiritual sobre nossas vidas. Quando nós reconhecemos e entendemos que a verdade nos liberta de todo mal e de todo pecado. E quando nós reconhecemos a nossa posição diante de Deus, que é diferentemente da nossa posição diante da sociedade. Você pode ser patrão, você pode ser empregado, você pode ser uma autoridade espiritual, você pode ser reconhecido diante da sociedade, mas diante do Senhor, você e eu somos pecadores que carecemos da misericórdia de Deus. Nós somos pecadores que, quando estamos no Senhor, buscamos estar separados, viver em santidade para o louvor da glória do nosso Senhor. Queridos, o evangelho da cruz nos confronta, ele nos rasga, porque há um evangelho água suja sendo pregado por aí. Há um evangelho doce, há um evangelho sendo pregado por aí que não confronta ninguém. Há um evangelho que esconde os pecados do homem, varrendo para debaixo do tapete de sua alma. Há igrejas, há pregadores, há pastores por aí que sequer têm a audácia de falar de pecado dentro da igreja. Não fala de roubo, não fala de pecado, não fala de adultério, não fala de nada disso. Sabe por quê? Porque tem medo de confrontar o pecador e perder membresia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus Cristo não está nem aí pela quantidade que você tem na igreja. O Senhor quer a qualidade do coração de cada um rendido no altar do Senhor. O Senhor está interessado em vidas que reconhecem que são pecadoras, mas querem se consertar diante de Deus através do Evangelho. É isso que o Senhor quer. Mas há um evangelho muito raso sendo pregado por aí. Eu posso citar alguns aqui, posso citar alguns pregadores, mas eu vou deixar para um outro momento. Pregadores que falam de forma suave, que falam aquilo que o pecador quer ouvir, que fala aquilo que uma pessoa buscou a igreja hoje, porque ela está com problema em casa, porque ela está com problema financeiro, pessoal, aí ela quer ouvir uma palavra que conforte o teu coração. Então esses pregadores psicológicos, que pregam um evangelho raso, lavagem, eles trazem uma palavra que não vai confrontar o pecado. Você já parou para se perguntar por que você chegou ao fundo do poço? Você já parou para se perguntar por que a tua vida não está dando certa? Você já parou para se perguntar por que você está tendo tanto conflito interno e externo? Você já parou para perguntar que um dia a tua vida estava indo de vento em popa, hoje a tua vida está descendo cada vez mais, que você chegou praticamente ao fundo do poço? Você já parou para se perguntar o por qual motivo disso? Aonde você errou? Qual foram os caminhos que você traçou para a tua vida? Qual foram as decisões que você tomou de forma errada? Quais foram as decisões que você tomou sem consultar o Senhor? Você primeiro precisa entender isso aí. Mas não, pessoas buscam a igreja querendo ouvir uma palavra que vá confortar o teu coração pecaminoso. Então há pessoas, há pregadores, há igrejas específicas para te aprisionar aí, mas que não vai transformar a tua vida, que você vai continuar vazio, que você vai continuar buscando saída para o teu sofrimento, e vai chegar um determinado dia que você vai ver que nada disso que está acontecendo na tua vida está havendo transformação, ao contrário, você está cada dia mais enfermo, porque esse não é o evangelho da verdade, esse não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz te desnuda, arranca para fora o teu pecado, te confronta, põe o dedo na tua cara, e tudo isso para mudar a tua vida para melhor, para que você possa entender que Deus está no controle da tua vida, e que você precisa do Senhor. É um evangelho que vai dizer aonde está o erro em você. É o evangelho que vai dizer para você largar essa amante que você tem, para você largar esse homem que está te levando para o buraco. O evangelho diz para você largar essa bebida que está acabando com a tua saúde, destruindo a tua família. É o evangelho da salvação que vai dizer para você, é o evangelho do confronto: larga esse cigarro, larga as drogas, larga a mentira, larga o pecado, para de roubar. Porque você vai ter uma saída melhor quando você largar o pecado de lado. Esse é o evangelho da cruz, esse é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Não o evangelho almático, que diz para você, tá tudo bem, isso vai passar, é vitória, e vamos lá, e vai tirando dinheiro de você, e vai tirando dinheiro de você, e vai tirando dinheiro de você, e vai prendendo você ali. Como um caçador prende o passarinho no laço do passarinheiro. Esse não é o evangelho da cruz do Calvário. Esse não é o evangelho, essa não é a verdade. Por isso que o Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse evangelho que estão pregando aí, não põe o dedo na ferida. O evangelho da verdade põe o dedo na tua ferida. Esse evangelho que está pregando aí, que está sendo pregado aí, não rasga a carne pecaminosa. Antes, traz uma palavra de conforto. A palavra de conforto do evangelho é essa: larga o teu pecado e você obterá vitória em Cristo Jesus. Essa é a palavra de conforto que Jesus Cristo quer. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente, pois, o Filho de Deus te libertar, sereis livre. Sereis livre. Por isso que hoje há muitos crentes mais próximos, mais alicerçados com o mundo do que próximo de Deus. Por isso que hoje há mais crentes com o pé no inferno do que com o pé no céu. Porque é um evangelho que não confronta as suas mazelas, porque é um evangelho que não confronta o seu pecado, porque é um evangelho que não traz transformação de vida. Antes mantém você aprisionado aos seus pecados, aos seus prazeres, às luxúrias, às suas contendas, às suas confusões. E Satanás vai te envolvendo e te enganando a cada dia mais, dizendo que você vai para o céu dessa forma, que desse mesmo jeito você entra no céu, porque Deus é amor. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é amor, Ele nos ama, Ele é pai, mas Ele não é padrinho. Deus é amor, Deus nos ama, Ele é pai, mas Ele é justiça. E a palavra de Deus diz que sem santidade nós não podemos ver a Deus. Se não renunciarmos o pecado, nós não podemos adentrar o céu. Por isso que houve esse confronto. E os judeus julgavam que Abraão era maior do que Jesus. Ninguém na terra e nem nos céus é maior do que o nosso Deus. O Senhor é soberano e está acima de todos eles. É um evangelho raso, que não transforma ninguém, que Jesus Cristo tem combatido dioturnamente na tua palavra, que não muda vidas, que não transforma, e pior, não salva ninguém. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: igreja cheia não é sinal de santidade, não é sinal de transformação. Igreja cheia, botando pelo ladrão, pode ser o maior sinal de enfermidade humana. As pessoas estão buscando refúgio na igreja, mas a palavra pregada não tem transformado ninguém, porque líderes, ministros que estão no altar, muitos deles ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador. Aprenderam roboticamente como ser líderes, como guiar uma igreja, como fazer oferta, como pregar uma mensagem, como cantar, mas não conseguem largar os seus pecados, não conseguem largar as suas mazelas, não consegue largar a sua carne pecaminosa e se transformar em santo. Quais são os problemas, querido, quando você está num lugar que não transforma ninguém? Os problemas são dos mais variáveis, dos mais corriqueiros da vida humana. Problemas encontrados na vida de crentes, criação de posse de deuses, crentes que ainda possuem deuses de estimação. A palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 5, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, nem lhes prestarás culto. Jeremias capítulo 23, 10 e 11 vai dizer, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina, pois estão contaminados e até a minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. O que é isso? Pessoas que têm visto em atores, em atrizes, salvação e solução para os seus problemas, estão criando falsos deuses. Jesus está dizendo, olha para mim, porque eu sou a solução da tua vida. Pessoas que estão vendo em livros de autoajuda, em pastores psicólogos, que só prega mensagens almáticas, sem transformar ninguém, como solução. O meu pastor é isso, a minha igreja é isso. Sabe por que eles são isso, queridos? Porque não tem confrontado o teu pecado.
porque não tem confrontado o teu pecado. Porque quando há confronto, a maioria das pessoas se sentem intimidadas e algumas saem fora da igreja. E logo diz, aquela igreja não serve para mim, aquela mensagem lá, mas aqueles que ficam têm as suas vidas transformadas para sempre e o lugar reservado e guardado no céu. Então, queridos, há pessoas que guardam alguns objetos de estimação, pessoas de estimação, e o Senhor abomina isso. Maldições involuntárias, pessoas que guardam dentro de si traumas da infância, complexo de inferioridade, medo, pessoas que se sentem indiferentes, ou pessoas que fazem diferença entre as outras pessoas. Isso são traumas, são coisas que estão dentro de uma alma que não recebeu ainda o impacto do Evangelho, que não foi transformado ainda pela verdade de Cristo Jesus. São acidentes, abortos, são adultérios que as pessoas nunca mais esqueceram. São problemas que têm atrapalhado a vida de muitos crentes, porque muitos ainda não conhecem a verdade. Leem, mas não deixam ser libertos. Ouvem, mas não querem se libertar. Diz que pratica, mas nunca pratica, porque suas vidas continuam as mesmas. Maldições voluntárias, aquelas que o indivíduo por si só, é responsável e decide se entregar no inimigo. Você quer ver uma maldição voluntária? Você é casado, tem sua esposa, tem sua casa, e aí você de repente se apaixona por uma piriguete da vida. De repente você se apaixona por uma outra mulher, e aí você tem em tuas mãos a decisão, o ato de decidir, o poder de decidir, se envolver com isso ou não, e você vai lá e se envolve. Então você traz para si uma maldição voluntária, você quer amaldiçoar a si mesmo, você quer amaldiçoar teu casamento, teu lar, você quer enfermar a tua igreja com o teu pecado voluntário. Então, Jesus está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Todo pecado é uma quebra de comunhão com Deus. Você só terá mais de Deus na sua vida quando Deus tiver mais de você para Ele. Se doe mais ao Senhor. Todo pecado é uma quebra de contrato, de relacionamento com Deus, de aliança com Deus. Uma vez perdoado, Deus nem leva mais em conta o tempo que você levou no pecado. Antes, Ele joga o teu pecado no mar do esquecimento e lá deixa, porque você se arrependeu, porque você buscou o Senhor. Há pecados que nos afastam de Deus, querido. E um dos pecados que nos afastam de Deus e tem acometido muitos crentes é a infidelidade. Hebreus capítulo 13, verso 4 vai dizer, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Querido, não é só adultério no matrimônio, no relacionamento do casal, é infidelidade do homem para com Deus. Uma hora ele está servindo ao Senhor, outra hora ele está servindo o mundo. Eu fico olhando rede social aí, e eu analiso muito antes de curtir alguma coisa de alguém. Estava vendo uma rede social de uma pessoa aí que estava reclamando da vida, reclamando. De repente começou a postar um monte de mensagem de Deus, mas depois começou a postar fotos de churrasco, cerveja e bebida. Deixa eu dizer para você, querido, Deus não está nisso não. E Deus não vai te ter como inocente não, porque você está profanando o nome de Cristo Jesus. Uma hora você posta um versículo, outra hora você posta um copo de bebida. Isso é infidelidade com Deus. E maldito seja aquele que é infiel com o Senhor. É a tua palavra que está dizendo. Mas sabe por que essas coisas acontecem? Por causa desse evangelho raso, água com açúcar que está sendo pregado aí. Por causa desse evangelho fraco, sujo, que não transforma ninguém. Pessoas que estão hoje numa igreja, sai dela e vai para qualquer outro lugar. Sabe por quê? Porque lá ninguém está sabendo do pecado dela. E lá ninguém vai tocar na ferida. Não que alguém tenha que tocar na ferida, mas o evangelho corta. Você já esteve numa igreja que o pastor estava pregando e você sentiu que era para você? Você achou, nossa, ele sabe tudo da minha vida, eu nem o conheço, ele nem me conhece. Sabe o que é isso, querido? É o Espírito Santo dizendo para você aonde você tem que mudar. É o Espírito Santo dizendo para você o que você tem que largar para ser transformado. O evangelho precisa trazer transformação, precisa rasgar a carne, expor o pecado,
para que você seja curado. Outra coisa que nos afasta de Deus, outra coisa que nos leva a estar muito longe de Deus é a avareza, querido. Hebreus capítulo 13, verso 5 vai dizer: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que vocês têm. Ou seja, não queira aquilo que não te interessa, que não é seu. Viva com aquilo que Deus está te dando. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, umas décadas atrás, tinha uma turma aí de um determinado lugar aí, de um movimento aí, que saía passando pelas ruas, via um carro bonito, metia a mão, toma posse. Via uma casa bonita, estendia a mão, toma posse. Queridos, isso é a maior blasfêmia. Isso é o maior engano que Satanás pode levar o ser humano a ter. A palavra de Deus diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O Senhor não se alegra com o preguiçoso, o Senhor não se alegra com aquele que deseja as coisas dos outros. Passe a desejar as coisas do céu, as coisas espirituais. Passe a entregar a tua vida nas mãos do Senhor, para que haja transformação na tua vida, para que o Senhor possa te abençoar. O Senhor não traz maldição, o Senhor traz bênção. Quem traz maldição sobre a vida do homem é o próprio homem, que planta a semente ruim em solo bom, e aí o solo vai germinar aquela semente ruim, e você vai ter que colher aquilo ali. E você vai ter que colher aquilo. Falsidade diante de Deus. Existem pessoas duas caras, querido. Pessoas sepulcros caiados, está lá em Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. Pessoas que por fora são lindas, estão de terno, gravata, vestidão, saia rodada até, mas o pecado está dentro do corpo, o pecado está dentro do coração. São sepulcros caiados. Uma hora está na igreja levantando a mãozinha, outra hora está na rua xingando o irmão. Uma hora está na igreja acusando o irmão, outra hora está no motel com a prostituta, está no motel com o prostituto. Uma hora está lá na igreja tocando, cantando, outra hora está fazendo sexo com a irmãzinha. Sepulcros caiados, pecado, a palavra não transformou. Por isso que Jesus está dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho de Deus vos libertar, sereis livres. O Evangelho traz libertação. 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 São homens e mulheres hoje vivendo sem palavras nenhuma, são infiéis diante do Senhor, falam uma coisa, mas fazem outra. Versículo, Mateus capítulo 5, versículo 37 vai dizer: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Pessoas que criam inimizade, dão mau testemunho, pessoas que são orgulhosas, soberbas, são prostitutas do Evangelho, estão mais próximos do inferno do que do céu, estão mais associadas ao mundo do que amigos de Deus, estão mais com amizades, prazeres da carne, inimigas do Evangelho. Como poderemos nos libertar de uma vida ruim e feia e ter uma vida mais próxima de comunhão para com Deus? Como o texto mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a minha palavra permanecerdes em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que é que o Senhor Jesus nos traz nesta noite? Para que a gente busque profundamente a tua palavra, busque viver a tua verdade, se aproxime mais do Senhor. Aqueles homens queriam contender com Jesus, dizendo que Abraão era maior. Sabe por quê? Porque Abraão já estava morto, e a lei estava posta, e cada um interpretava seu bel prazer, mas Jesus não veio revogar, Jesus veio cumprir a lei. Jesus era a verdade em pessoa, Jesus era a palavra, o verbo vivo, e confrontou o pecado daquela geração, e tem confrontado pecados por gerações, e tem nos confrontado no dia de hoje. O que você tem, querido, que você precisa mudar, para que a sua vida seja uma vida mais feliz, mais leve, livre? Se liberte dos traumas, se liberte desses maus pensamentos, desses sentimentos ruins que estão dentro de você. Isso não vem de Deus, isso vem de uma carne doente, enferma no pecado. Liberte-se, conheça a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. E Ele vai voltar para buscar a tua igreja, e quer te ver pronto, para que eu e você vá morar no céu. E eu quero encontrar com você lá. Fecha teu olho, vamos orar. E você que ouviu essa mensagem, entendeu o que Deus quer para a tua vida, curva a tua cabeça onde você está, dobre os seus joelhos se você puder dobrar, junto aí com a tua família, e vamos orar, vamos pedir a Deus para que o Senhor intervenha na tua vida, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado.
E agora, ó Deus, após a ministração da Tua palavra, que é a verdade, ó Deus, aquele que está ouvindo neste momento, ó Deus, que foi confrontado pela palavra da verdade, pelo Evangelho, e entendeu que precisa fazer mudanças radicais, porque o Teu Evangelho é radical. O Teu Evangelho não muda aos poucos, ele muda na hora. O poder é transformador na hora, é no ato. Quando você aceita Jesus como Senhor, e o Senhor transforma a tua vida. Não é depois em doses homeopáticas. Quem diz isso é mentiroso. Não creia neste Evangelho. Ó Deus, proteja os teus filhos contra esse Evangelho raso que está sendo pregado aí. Dê vida a esses que entenderam a tua palavra. Transforme a vida deles, Senhor. Muda a partir de então. Transforma o lar. Transforma, Senhor, trabalho. Transforma a vizinhança. Ó Deus, supra as necessidades. Dê um sinal sobrenatural do céu agora na vida deles, na casa deles, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Cure as enfermidades. Liberte a alma dos aprisionamentos desses momentos. Traga vida e alegria e abundância nos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Querido, se você ouviu essa mensagem, se você se sentiu tocado por ela, procure uma igreja mais próxima de você. Assim que estiver funcionando, procure uma igreja mais próxima de você. Chegue lá para o pastor, para o líder e diz: olha, eu ouvi uma mensagem, essa mensagem mudou minha vida, eu estou entregando minha vida para Jesus e quero viver uma vida diferente. E Deus te abençoe. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus nessa noite. Todo o povo de Deus diz amém. Deus te abençoe. Até quarta-feira com mais um culto da Igreja Batista Ebenezer.